Pires para nós. Boa tarde, meus irmãos. É com alegria que voltamos à casa de Leon Denis, mais uma vez, para a divulgação da doutrina espírita, a divulgação desse Consolador prometido, que chegou aos nossos corações, chegou para ficar, nos envolvendo nessas vibrações sempre muito positivas, essas vibrações que nós já tínhamos esquecidos do plano espiritual. Pois toda casa espírita, ela tem uma ambiência limpa, clara, que nos faz bem, nos ajuda na nossa saúde. E hoje, em especial, rever os amigos, que aqui já conheço, rever as pessoas e falar de um livro que foi a base de toda a nossa doutrina. Os 161 anos de O Livro dos Espíritos. Nós vamos começar pelo fim, mas vamos voltar. 18 de abril de 1857. Este livro foi escrito por ordem e mediante ditado de espíritos superiores, para estabelecer os fundamentos de uma filosofia racional, isenta de preconceitos do espírito de sistema. Allan Kardec. Ele também nos diz Paris, primavera de 1857. O professor Hippolyte Léon Denis Arrivaio, após um dia de intensa atividade relacionada à publicação da primeira edição de O Livro dos Espíritos, abre seu caderno de memórias e faz a seguinte anotação. Hoje, finalmente, 18 de abril de 1857, posso dizer que lancei a público o trabalho mais importante da minha vida, graças a enorme benefício que espalhará. Eu tenho um caguete de professor, que é perguntar, vocês não respondam, só balancem a cabeça. Sim, não. Porque é natural. As coisas não acontecem por acaso. A gente sabe que o acaso não existe. Se não existe, foi por acaso que Kardec publicou o Livro dos Espíritos? Não. Só a cabecinha. Vamos lá, então. Primeiro, falar um pouco deste espírito. Porque até então falamos o nome Hippolyte Léon Denis Arrivaio e falamos Allan Kardec. Como que aconteceu isso? Por que essa diferença? Professor Hippolyte, Allan Kardec, são a mesma pessoa? Vamos ver? Existem na internet muitas colocações a respeito das reencarnações do codificador. Tem sites que têm 15 encarnações de Kardec. O meu Google não conseguiu apurar esses do espaço. Eu consegui apurar 4, que está na codificação. E é desses que eu vou falar. As 4 encarnações desse espírito, dita pelos espíritos superiores como informação, não como curiosidade. Então vamos lá. A primeira, nós vamos fazer uma faixa de data entre 58 a.C. a 44 a.C. Faixa que vai desde a chegada de Júlio César à Gália até a sua morte. Nesta época, ele tinha o nome de Allan Kardec. Sacerdote druida na Gália, hoje França. Então, nessa época, ele viveu, era um sacerdote, estudava, era ligado à cultura da época, ao conhecimento do magnetismo da época, e tinha o nome de Allan Kardec. Muito bem. Retorna à pátria espiritual. No ano 30 a 37, faixa que vai do início do ministério de Jesus até sua crucificação, ele volta ao planeta e vive como Quirilos Cornélios, centurião romano em Jerusalém, Palestina, hoje Israel. Ele recebe uma missão. Vai ter que tomar conta desse prisioneiro. Quem era o prisioneiro?
Jesus. Então ele era responsável, ele como centurião, que era o chefe de uma centúria de 100 homens, recebe a missão de tomar conta de Jesus. Então ele resolve ficar próximo de Jesus. Então ele começa a ter e receber o magnetismo do Cristo. Porque bastava se aproximar de Jesus para sentir o seu magnetismo, o seu amor, a sua influência. E ele olha várias vezes nos olhos daquele homem e se pergunta: o que este homem fez de errado? Por que ele está preso? Resolve então fazer uma pesquisa, procurar os apóstolos que estavam com ele. Não achou nenhum. Todos fugiram. Até que ele encontra Maria, a mãe de Jesus. E conversa com ela. E diz: o que fez ele de errado? Ela responde: nada. Apenas pregou o amor e a bondade e curou vários corpos. Ao longo de sua trajetória, só me trouxe alegrias. Era o sol de minha casa. Era a luz do meu caminho. Permanecia conosco sempre, apesar das minhas preocupações. Então ele trava esse diálogo com Maria e resolve voltar ao cárcere onde Jesus estava preso. Chama Jesus e diz: nós vamos combinar uma coisa. Nós vamos fugir. Vou libertar você. Eu vou botar outro prisioneiro no seu lugar. E você, na madrugada, você foge. Sua mãe está lá fora te esperando. Está combinado assim? Jesus olha para ele com um olhar manso e sereno e diz: não. Não precisa. Não há necessidade. Há de chegar o tempo em que tu vai dar o testemunho de vida por mim. Não precisa ser hoje. E ele fica muito triste. Então chega um momento que vão buscar o Cristo para todo aquele sacrifício, todo aquele flagelo que conhecemos ao longo desses 2000 anos. O que fizemos com ele? Colocamos na cruz. Crucificamos o governador do planeta. Mesmo assim, ele nos diz: Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Não sabíamos. Não sabíamos e ainda não sabemos o que vamos fazer com a presença do Cristo. Passa-se o tempo. 1300 anos depois. Volta esse espírito ao planeta e toma o nome de John Hus, filósofo, reformador religioso na Boêmia, hoje República Tcheca. Nasce esse espírito de novo ligado à cultura, ligado à ciência, ligado ao magnetismo, ligado ao conhecimento, ligado a toda a trajetória do planeta. E faz uma revolução na Boêmia. Resolve traduzir os escritos para a língua alemã, a língua tcheca. Estuda na igreja, mas resolve ficar contra a igreja. Resumindo, para a gente entender, a igreja o perseguiu por ter feito isso, traduzido o evangelho. O que acontece com ele? É amarrado e preso a uma fogueira. Um espírito sopra aos ouvidos de John Hus: eis o momento de testemunho que te falei. Quem será que foi? Ele morre no incêndio. Morre na fogueira. Foi preso pela igreja, julgado pela igreja e morreu. Em nome do Cristo. Para espalhar o evangelho. Muito bem. Passa-se 500 anos terra. Retorna esse espírito, a convite do Cristo, desta vez, uma reunião
No plano espiritual, uma pleiade de espíritos são convocados. É chegado o momento, a era do espírito. E ele, que ao longo desta jornada buscou a evolução, tanto na Terra como no plano espiritual, é convocado pelo Cristo para ser o codificador da nova mensagem. Encarna na França, com o nome desta vez Hippolyte Léon Denisard Rivail. Professor, estuda com Pestalozzi, se dedica, novamente ligado à educação, à ciência e principalmente ao magnetismo, porque se interessa pelo magnetismo e entra na escola de Mesmer, através de um grupo de estudos do Barão de Fouquet. Então esse grupo estuda o magnetismo. E é exatamente isso que vai levá-lo às reuniões daquela época, que era a coqueluche da Europa. Eram as mesas girantes. Então, vamos uma breve história antes da publicação desse livro. Vamos ver. Foi por volta de 1854 que Denisard Hippolyte Léon Rivail ouviu falar pela primeira vez das mesas girantes, ao encontrar-se com o magnetizador Sr. Fortier, que lhe narrou tais fatos. Não foi cético ao extremo, pois conhecia o magnetismo e sabia que o fluido magnético, uma espécie de eletricidade, podia atuar sobre corpos inertes, que era a mesa se movendo. Se hoje aquela cadeira levantasse ali, vocês iam fazer o quê? Correr. Naquela época era comum. A mesa subia, a mesa descia, a mesa ia para lá, a mesa ia para cá, já subia. Normal. Era o que tinha. Não tinha internet, não tinha Netflix, não tinha Facebook, não tinha nada disso. Vamos se divertir com os espíritos. Muito bem, mas era um começo. Nada é por acaso. No início de 1855, encontrou-se com um amigo que o conhecia há 25 anos, o senhor Carlotti, que lhe falou também desses fenômenos. Como era ardente e apaixonado, além de possuidor de uma bela alma, não se deixou de pronto convencer pela exaltação do amigo. Apenas lhe respondeu: não digo que não veremos, não digo que vou, mais tarde estaremos lá. Muito bem. Em maio de 1855, estando na casa da sonâmbula senhora Roger, com o senhor Fortier, magnetizador dela, encontrou-se com o senhor Partier e a senhora Plane-Maison, que lhe falaram sobre as mesas girantes, mas agora em outro tom, instrutivo e sério, convidando-o a assistir às experiências que se realizavam na casa da senhora Plane-Maison. O professor Rivail aceitou solícito ao encontro marcado para uma terça-feira, 8 horas da noite. Então vamos lá. Por que ele falou? Ele falou que as mesas estavam respondendo. Ele, não. Mesa não tem cérebro. Não pensa. Não pode responder nada. Então vamos lá ver. Então tá. Foi ali que o professor Rivail testemunhou pela primeira vez o fenômeno das mesas girantes, que saltavam e corriam em condições indubitáveis. Inclusive, presenciou ele igualmente alguns ensaios ainda imperfeitos da escrita mediúnica, numa ardósia com o auxílio de uma cesta. Olha a situação. Imagine a escrita através de uma cesta numa ardósia. Coisa era complicada. Era um mecanismo danado para fazer o que os nossos médiuns hoje faz sentado à mesa mediúnica. A psicografia. Mas a gente vai chegar lá. Vamos lá. Atento, entreviu, no fundo daquela suposta futilidade, algo de sério, um fato que devia ter uma causa, um fato que deveria ter uma causa. Poderia estar ali a revelação de uma nova lei. A inteligência desse espírito percebeu que não era normal aquele fenômeno, que não era só magnetismo dos que estavam presentes. Alguma coisa estava por trás daquilo, e muito grande. Olha a percepção dele. Já trouxe do plano espiritual a missão,
Mas chegando aqui, o que acontece conosco? Esquecemos. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, ele começa a observar. E prometeu a si mesmo que iria investigar a fundo para encontrar a causa desses acontecimentos surpreendentes. Ele falou, não, vou estudar isso. Não vai passar em branco. Eu quero me dedicar, eu quero ir profundamente nisso. Tudo bem. Em uma dessas reuniões, a senhora Planmaison conheceu a família Boudin. Foi quando o senhor Boudin o convidou para assistir às sessões. Surgia aí uma oportunidade para estudar e observar mais atentamente as causas geradoras desses fenômenos. Então já não era mais aquela futilidade, já era um estudo. Começava aí a ciência espírita, começava aí o grande salto da humanidade, porque o homem tem um contato com o plano espiritual sempre, desde sempre. Mas profundamente estudado? Não, ninguém tinha. Era um lançamento de um livro aqui, uma curiosidade aqui, outra ali, médiuns que traziam revelações do plano espiritual, mas nada ainda complexo que poderia ser estudado como ciência. O professor Rivaio passou a ser o frequentador assíduo dessas reuniões, assaz concorridas já que a entrada era franqueada a todo e qualquer interessado. Então a coisa estava ficando frenética. E tinha que ser assim. Mas por que não acontece mais hoje? Não tem mais necessidade. Já estamos com a codificação aí para a gente estudar. São 5 livros, mais a Revista Espírita, mais os outros lançamentos de Kardec. E a gente estuda sempre, né? Estuda sempre. Então, esses fenômenos desinteressou-se. A espiritualidade não precisa mais mandar os fenômenos. Está aí toda a filosofia, toda a ciência, tudo aquilo que precisamos para a nossa mudança interior. Porque o que interessa para o plano superior é a mudança de cada um de nós, para nos tornarmos homens de bem. Porque o planeta vai mudar. Quem não acompanhar a fila, a caravana, vai ser convidado para ir para um outro planeta. Não vai voltar para a Terra. E esse planeta é primitivo. Não é igual ao nosso. Aconteceu isso já. Nós já vimos isso. Pelo menos temos conhecimento. Capela. Aconteceu lá. Vamos lá. 2 médiuns, filhas do senhor Boudin, escreviam numa ardósia com auxílio de cesta, chamada pião. A cesta nada mais é do que um porta-lápis e um apêndice da mão de um intermediário entre a mão e o lápis. Então é aquela coisa complicada, não sei nem como é que era, como é que funcionava aquilo. O peão ali, a mesa ali, na ardósia, devia ser uma coisa muito complicada. Mas era o que tinha. Esse método requer a participação de 2 pessoas, excluindo assim a possibilidade da influência das ideias do médium. Então 2 pessoas era necessário para trabalhar esse peão, essa cesta, para poder escrever. Foi assim que o professor Rivaio presenciou comunicações seguidas de respostas dadas às questões apresentadas, inclusive as perguntas que eram feitas mentalmente. Imagine nós lá naquela reunião. Quando que eu vou ganhar na loteria? Qual o número da semana que vem? O que falaram de mim no Facebook? Quem é aquela pessoa que não está identificada? Essas eram as perguntas que a gente ia fazer nessa reunião. Entendeu? Porque precisava ser fechado agora? Entendeu? Porque eles vieram e falaram, agora nós vamos fazer assim. Porque aquelas pessoas que estavam ali estavam interessadas agora em algo superior. Porque eles podiam ouvir os pensamentos e responder. Não precisava escrever mais. Bastava pensar na pergunta, eles traziam a resposta. Olha a complexidade. Fazendo entrever com evidência a intervenção de uma inteligência estranha, atuando através do médium. Kardec, então, Hippolyte Léon Denis Rivaio, então, começa a perceber isso. Há uma inteligência muito
muito superior atrás disso. Porque as perguntas não deveriam ser fáceis. Porque para respostas boas, precisam ter perguntas da mesma qualidade. Com o tempo, a cesta peão foi substituída por uma espécie de mesa em miniatura. Aí a coisa começa a facilitar. Botando a mesa assim, né, em cima da mesinha, em miniatura. Com 3 pés, sendo um deles o suporte do lápis. Diversos outros dispositivos foram desenvolvidos. Foi melhorando, a coisa foi evoluindo. Finalmente, chegou-se à conclusão de que os espíritos poderiam agir diretamente na mão do médium. Graças a Deus. Agora não precisa de mais cestinha, não precisa mais nada disso. É direto no médium. Como geralmente escrevemos. E esse método é usado até hoje nas reuniões mediúnicas. É uma pena que algumas casas acabaram com a psicografia. Muitas casas não têm mais psicografia, trabalham apenas no atendimento aos espíritos, que é também o nosso trabalho principal. Ajudar aqueles espíritos que estão do outro plano, mas ainda não compreenderam o que estão vivendo. Então a psicografia, ela ficou mais restrita. Agora o que dá mais ênfase é a psicofonia e o tratamento desses espíritos sofredores, que são muitos. Toda reunião mediúnica tem muito trabalho, tem muita ajuda, muito acolhimento. Porque desencarnar não vira santo. Somos a mesma pessoa, só que em outro plano. Muitas das vezes sofrendo ainda a dor. O espírito que habitualmente se manifestava dava o nome de Zéfiro, completamente de acordo com o seu caráter e o da reunião, onde os assuntos tratados eram geralmente frívolos, tratando da vida cotidiana e do futuro da vida material de cada um dos presentes que ali consultavam. Então, as reuniões estavam com um nível mais elevado, mas ainda era o cotidiano, falando das pessoas, falando das necessidades das pessoas. Ainda não estava no clima que Kardec precisava. Diz o professor Rivaio que, apesar de tudo, o espírito Zéfiro era muito bom e declarava-se protetor da família. Sabia fazer rir os participantes e, quando era necessário, dava bons conselhos, muitas vezes com ditos satíricos e espirituosos. Então não era um espírito, um benfeitor, mas era um bom espírito, um amigo, vamos dizer assim, espirituoso. Em pouco tempo, Zéfiro lhe ofereceu provas de grande simpatia, onde mais tarde, assistido por espíritos superiores, aí começa o trabalho. Até então ele ia para lá para começar essa entrevista, essas coisas todas, mas aí agora veio os chefes. Agora nós vamos trabalhar sério. Acabou a brincadeira. Ajudou significativamente nos seus primeiros trabalhos espíritas. Aí Zéfiro, então, passa a participar com Kardec na preparação do primeiro livro, que é o livro que estamos falando hoje, que é o Livro dos Espíritos. Isso tem 161 anos. Não tem muito tempo assim. Vamos lá. Foi nessas reuniões, na casa da família Boudin, que ele desenvolveu seus primeiros trabalhos importantes sobre o Espiritismo. Muito mais pela observação do que pelas revelações. Então ele passou a observar mais, a entender como era o processo, como estava funcionando isso. Quem falava, quem não falava, como o espírito falava, como o espírito não falava, qual era a comunicação, qual era a melhor resposta, qual não era. Então, olha a síntese de Kardec. O conhecimento desse espírito não foi à toa que ele foi escolhido. Diz o professor Rivaio sobre o seu trabalho iniciático do Espiritismo. 2 pontos. Apliquei a essa nova ciência, até então ele não disse religião, e nunca disse. Apliquei a essa nova ciência, como o fizera até então, o método da experimentação. Jamais utilizei teorias pré-concebidas. Olha a experiência do professor, do pedagogo, do estudante, daquele que quer buscar, de fato, a verdade.
Observa atentamente, comparava, deduzia as consequências, dos efeitos procurava remontar as causas, pela dedução e o encadeamento lógico dos fatos, não admitindo uma explicação como válida, senão quando podia resolver todas as dificuldades da questão. Então ele não dava por encerrado. E assim é o Livro dos Espíritos. Muitas vezes vem a pergunta, vem uma outra pergunta, mais uma pergunta e resolve o problema. Não fica satisfeito com a primeira. O Livro dos Espíritos é assim. Vamos lá. Um dos primeiros resultados de minhas observações foi que os espíritos, não sendo outros senão alma dos homens, olha o cuidado, alma dos homens, não tinham a soberana sabedoria, nem a soberana ciência, que o seu saber estava limitado ao grau do seu adiantamento. Porque um espírito poderia chegar e falar o que quiser e dar o nome que quiser. Quem via, via. Quem não via, teria que acreditar. Ele estava falando. E que sua opinião não tinha senão o valor de uma opinião pessoal. Pessoal. E a gente sabe disso hoje. Mas porque Kardec começou assim. Muito sério. Vamos lá. Essa verdade reconhecida desde o princípio me preservou do grande escolho de crer em sua infalibilidade e me impediu de formular teorias prematuras sobre dizer de um só ou de alguns. De um só ou de alguns. Então Kardec começa a preparar minuciosamente e com muito cuidado o que ele estava descobrindo, essa nova ciência. Esse fenômeno que poderia revelar muita coisa, que estava escondida até então. Só alguns iniciáticos tinham conhecimento disso. Só algumas pessoas. O público em geral não tinha qualquer ideia. Morreu, vai para o céu, ou vai para o inferno, ou vai para o purgatório. O que é o purgatório, ninguém explicou até hoje. O céu e o inferno a gente sabe. Mas ir para o céu quer dizer ficar o quê? Parado lá, ouvindo os anjinhos? Não. O mundo espiritual é um mundo em movimento. Kardec nos traz esta revelação. E o Cristo já falava sobre isso, mas ele não foi entendido. E ele promete, ao tempo certo, lhe enviarei um Consolador, que falará de tudo o que eu disse e mais um pouco. É chegado o momento. O fato da possibilidade da comunicação com os espíritos, não importando o que dissessem, provava a existência de um mundo invisível. Um campo imenso às suas explorações, que indicavam também ser a chave de uma multidão de fenômenos até então inexplicáveis. Olha isso. Até hoje tem gente que não acredita. Até hoje tem gente que chama os espíritas, nós espíritas, de loucos. E tem gente que diz assim, ninguém veio do outro lado para dizer o que tem lá. Como assim não veio? Quantos milhões você quer? É porque ninguém estuda. Ninguém procura se aprofundar no trabalho. Porque as comunicações já vieram. Tudo já está mais que provado. Estamos na era do Espírito. Na última oportunidade de uma geração inteira para mudança de provas e expiações para regeneração. Outro ponto importante é que ele poderia conhecer o estado desse mundo, bem como os seus hábitos e costumes. Aí se abre a porta do espírito, do mundo espiritual, com detalhes. Com detalhes. Aí a gente fica pensando, será que Kardec teve trabalho? Será que o e-mail que ele recebia? Tinha e-mail não. Era carta e demorava muito. Não, mas o avião leva... Avião
Que avião? Avião não. Ah, mas ele trabalhava lá no escritório com aquela luz boa, ficava a noite inteira. Luz? Que luz? Luz veio depois. Muitas das vezes era luz de vela, carroça. Olha o trabalho. Mas tudo bem, a gente aceita. Diz Kardec, cabe ao observador formar o conjunto com a ajuda de documentos recolhidos de diferentes lados, colecionados, coordenados e controlados um pelos outros. Agir, pois, com os espíritos, como teria feito com os homens. Foram para mim, desde o menor ao maior, meios de me informar, e não reveladores predestinados. Olha o cuidado. Não são reveladores predestinados. São homens conversando. Espíritos. No outro plano. Mas espíritos de homens. A disposição adotada pelo professor Rivaio em seus estudos espíritas foi sempre seguir a seguinte regra: observar, comparar e deduzir. Ele não aceitava apenas uma resposta. Ele dava agora, então, a outros médiuns, em outras reuniões, para responder aquela mesma pergunta. Ele precisava do quê? Da universalidade das respostas. A resposta precisava estar universalizada, bem dita, com os mesmos termos, com a mesma profundidade. E vai ampliar esse trabalho. Vamos ver. Se até então as sessões na casa do Sr. Boudin não tinham um objetivo determinado, o professor Rivaio, pelo seu jeito professoral e questionador, mudou naturalmente essa situação. Ele, por si só, começou a mudar. Vamos ter um tom agora sério, uma coisa mais profunda, uma coisa mais, né, concisa, porque aí está uma revelação importantíssima para a humanidade. Pois essas entrevistas com os espíritos, antes frívolas, agora se preocupava resolver problemas importantes e de grande interesse sob o ponto de vista da filosofia, da psicologia e da natureza do mundo invisível. Da psicologia, da filosofia e da natureza do mundo dos espíritos. A coisa complicou, a coisa ficou mais séria, ficou mais comprometedora. Ele ia a cada reunião com uma série de perguntas preparadas e metodicamente dispostas, às quais os espíritos lhe respondiam com precisão, profundidade e lógica. Lógica. Se Kardec tinha o conhecimento que ele tinha como espírito, viajante por tantas experiências, e naquela encarnação, como Hipólito Leão Denis Rivaio, era um pedagogo que substituiu muitas vezes, com 15 anos, o próprio Pestalozzi, com 15 anos. Imagine o conhecimento desse espírito. Ele não ia aceitar qualquer resposta. E não ia fazer qualquer pergunta. Então vamos lá. A princípio, o professor Rivaio só tinha o objetivo de instruir-se. Contudo, quando percebeu que aquelas informações formavam um conjunto e que tomavam proporções de uma doutrina, resolveu torná-las públicas para a instrução de todos. Graças a Deus. Porque muitos de nós, poderia estar lá naquela época. Mas muitos de nós também estavam no plano espiritual, estudando o que ia acontecer no planeta. Para que quando chegássemos aqui, tivéssemos pelo menos a noção de quando entrássemos na doutrina espírita, pegasse o livro dos espíritos e falasse, ué, eu já li isso. Onde você leu? Você chegou agora? Tem 161 anos só por doutrina? Tá, leu de onde? Não foi por acaso. Então vamos lá.
Futuramente, essas informações, com questões e respostas desenvolvidas e completadas, constituíram a base do Livro dos Espíritos. Então ele precisava preparar isso, porque o professor Hippolyte Léon Denis Arrivaio tinha publicações. Ele tinha livros lançados, assinados por ele, e eram livros concorridos. Ele botava no prelo, ia para a banca, vendia tudo. As pessoas gostavam muito de tudo que ele escrevia. É como se fosse hoje a gente mal comparando, fazendo uma comparação assim meia, né, pobrezinha, com Paulo Coelho. Chega e vende tudo. Era assim na época na França. O que o professor Hippolyte lançava, principalmente na área da instrução, na área do trabalho de professor, era vendido assim, rapidamente. Então, o cuidado que ele teve para lançar o Livro dos Espíritos. Ele não queria assinar, porque as pessoas não deveriam comprar, não porque foi ele que escreveu, mas sim porque é uma coisa nova. É então que Zéfiro, esse espírito, que era espirituoso, disse para ele: olha, eu conheci você aí um tempo aí atrás aí. Como? Foi. Tá. Você se chamava Allan Kardec. Aí o professor Rivaio, Allan Kardec, gostei. Vou usar. Coincidência? Não é coincidência. Então ele passa a usar o pseudônimo para lançamento do livro. Porque tinha que ter. Alguém tinha que lançar. Então ele usa o pseudônimo Allan Kardec. Quem é Allan Kardec? Ninguém ouviu falar de Allan Kardec, só o Zéfiro. E o próprio Kardec. Então vamos lá. Tudo foi obtido pela escrita, por intermédio de diversos médiuns. Os primeiros médiuns que concorreram para a elaboração desse livro foram as senhoritas Boudin, cuja boa vontade jamais lhe faltou. Quase todo o livro foi escrito por intermédio delas, em presença de numeroso público que assistia às sessões com mais vivo interesse. Então, as sessões de trabalho mediúnico tinha assistência. Hoje não tem mais. Hoje as sessões mediúnicas são privativas. Talvez por causa dos nossos pensamentos. A gente começa a fazer pergunta. E minha sogra? Vai morrer quando? Meu cunhado vai arrumar emprego? Aí os espíritos falam: vocês estão perturbando a reunião. Então por isso tem que ser privativa. Porque aí os médiuns recebem educação, porque os médiuns também têm falta de educação. Recebem a educação mediúnica para que durante o período de trabalho na reunião mediúnica não fique pensando em coisas e preocupações materiais. Vamos nos dedicar ao acolhimento desses espíritos que sofrem. Então é uma educação mediúnica. É um trabalho importante. Naquela época, ia todo mundo. A espiritualidade teve trabalho? Teve, mas era uma pleiade de espírito toda ao comando do Cristo para isso. Não é nada de nada. Quem era o responsável pela reunião de Kardec? São Luís. Simples assim. Só São Luís, só. Tem mais novidade. Vamos lá. Em 25 de março de 1856, na casa do senhor Boudin, através da médium senhorita Boudin, teve pela primeira vez contato com seu guia espiritual. Olha só. Podereis dizer, ele estava fazendo um trabalho no livro, preparando o Livro dos Espíritos, à noite em casa, né, passando a limpo, resolvendo questões, porque ele também era intuído em casa. Claro. Ele tinha que ser também trabalhar o próprio codificador. Então os espíritos iam para lá e começavam também a intuí-lo durante a preparação do livro. Então, uma certa noite, começou umas batidas, uns rapzinhos, pam, pam, batida. Ele começava a escrever em pam, pam, batida. Mas aí, meu Deus, ele falou: que coisa aí. Parecia até que tinha um baile funk perto da casa dele. Ele falou: tá bom, então eu vou dormir. Deixa pra lá, fechou o livro. Estavam fazendo anotação, foi. Aí, nesse dia seguinte, na hora da reunião, pergunta a Kardec:
Podereis dizer-me a causa dessas pancadas que se fizeram ouvir com tanta persistência em minha casa? Eu queria saber, porque ele estava fazendo um trabalho importante. Ele sentia que era uma coisa importante. Era teu espírito familiar, respondeu São Luís. Com que objetivo vinha bater assim? Qual o objetivo disso? Queria se comunicar contigo. Podereis dizer-me o que é que ele queria de mim? Responde São Luís. Podes perguntar a ele mesmo, porque ele está aqui, na reunião. Aí Kardec, com aquela elegância que ele tinha, com certeza, né? Aparentemente nas fotos, né? Nos desenhos, nas fotos nós temos aquela elegância, né? O Kardec diz assim: meu espírito familiar, quem quer que sejais, vos agradeço por teres ido visitar-me. Agora ele agradece. Antes ele ficou chateado, falou: que barulhada é aquela? Agora eu agradeço por me visitar. Podereis dizer-me quem sois? Responde o Espírito. Para ti, me chamarei a verdade. E todos os meses aqui, durante um quarto de hora, estarei à tua disposição. O espírito familiar de Kardec era o espírito de verdade? Que espírito é esse? Que espírito é o Kardec, então? Porque esse espírito de verdade é que comandou e coordenou toda a codificação. Que nós não sabemos ainda, mas tem muita colocação de que é o próprio Cristo. Ah, mas o Cristo não ia vir para... Ah, não, por quê? O planeta não é dele não, né? Ele é ele que governa não, né? Por que não? Porque espírito superior não pode comunicar com o espírito da Terra, não. Por que não? Nós somos egoístas e somos prepotentes. Espírito puro inspira espíritos encarnados, quantas vezes for necessário. Prepotência temos nós, que achamos que sabemos muito. Somos professores, somos filósofos, somos doutores. Sabe nada. Então, o espírito de verdade que coordenava o trabalho da nova revelação disse: estarei aqui em todos os meses durante um quarto de hora. O que é um quarto de hora? 15 minutos, né? 1, 2, 3, 4, 15 minutos. Todo mês. À disposição dele para perguntas mais sérias. E o tempo está acabando, gente. Em 17 de junho de 1856, ainda na casa do Sr. Boudin, através de sua filha médium, o professor Rivaio pergunta ao espírito a verdade. Já que era o espírito familiar, vamos perguntar a ele. Uma parte da obra já foi revista. Ah, e a batida? É porque ele tinha escrito uma coisa que estava errado. Então ele forçou isso, ele pediu: reveja a página tal do que você estava escrevendo. Então ele vai rever, lá tem um erro, e um erro grave. Então ele vai lá e corrige. Então por isso que foi abatida. A resposta veio logo a seguir. Então ele pergunta numa sessão seguinte: uma parte da obra já foi revista. Podereis ter a bondade de dizer o que dela pensais? O que foi revisto está bem. Mas quando tudo acabar, será preciso revê-la ainda, a fim de estendê-la sobre certos pontos e abreviá-la em outros. Quer dizer, estava tudo bem. Nós temos que lembrar que a primeira edição do Livro dos Espíritos só veio com 500 e poucas perguntas. Só. A primeira edição. Então, o espírito de verdade já disse para ele, já preparava: olha, está tudo certo, mas a gente tem que abreviar alguma coisa e estender outras. Temos que ampliar esse conhecimento. Em 11 de setembro de 1856, também na casa do Sr. Boudin, depois de haver feito a leitura de alguns capítulos do futuro Livro dos Espíritos, referente às leis morais, a médium Sra. Boudin escreveu espontaneamente:
compreendeste bem o objetivo de teu trabalho e o plano está bem concebido. Estamos contentes contigo. Continua, mas sobretudo, quando a obra estiver terminada, lembra-te de que nós te recomendaremos fazê-la, imprimir e propagá-la. Ela é de utilidade geral, pública. Não era para aquele grupo. A obra era para o mundo. Quem deve ter dito isso? O Espírito de verdade. Porque foi espontâneo. Ninguém tinha feito pergunta nenhuma. Ela simplesmente começou a escrever. Se não dizendo, olha, o trabalho está ótimo, mas é para o público, tem que ser publicado. Foi onde o Zéfiro entrou nessa situação para colocar ali o pseudônimo do Hippolyte, que era o Allan Kardec. Estamos satisfeitos e não te deixaremos jamais. Crê em Deus e caminha. Esta mensagem foi assinada assim, muitos espíritos. Muitos espíritos. Então, todos aqueles que trabalhavam ali estavam assinando aquilo, coordenado pelo Espírito de verdade. E assim foi feito. A obra foi para o prelo e foi publicada. A obra veio a público em 18 de abril de 1857, lançada no Pelais Royal. Pelois, Pelé, não sei se pronuncia assim não. Deve ser. Em Paris, na forma de perguntas e respostas, originalmente compreendendo 501 perguntas. Primeira edição, 501 perguntas. Segundo Canuto Abreu, um estudioso da doutrina espírita, estudioso de Allan Kardec, né? Foi na segunda edição francesa, lançada em 18 de março de 1860, tendo o Livro dos Espíritos, naquela época, reimpressão, sido revisto quase como um trabalho novo, embora os princípios não hajam sofrido nenhuma alteração, salvo pequeníssimo número de exceções, que são estes complementos e esclarecimentos, que teve verdadeiras modificações. Com 1019 perguntas agora. Porque, na verdade, aparece 1018, mas ele pulou um número. Né? Na publicação pulou um número, ele ficou 1019. O nosso livro dos Espíritos que estudamos hoje tem 1019 perguntas. A gente sabe todas elas. A gente pratica todas elas. Uma beleza. Não é? Bom, então a gente vai finalizando. Essa beleza de trabalho do Kardec, que deve ter dado um trabalho de fato muito grande. Porque na época não tinha quase nada do que temos hoje. Quase nada. Se a gente quer falar com alguém, a gente manda um zap. Fulano. Bem, se fulano, vou abrir o zap, né? Eu, às vezes, esqueço de abrir o zap. Mas é rápido. A comunicação hoje é rápida. Naquela época não era assim, não. Quem, de magnetismo terrestre, apenas conhecesse o brinquedo dos patinhos imantados que, sob a ação do ímã, se movimentam em todas as direções numa bacia com água, dificilmente poderia compreender que ali está o segredo do mecanismo do universo e da marcha de todos os mundos. Kardec. Porque até então ele era um magnetizador. E ele foi para o fenômeno o quê? De magnetização das mesas. Mas ele traz essa colocação. O mesmo se dá com quem do Espiritismo apenas conhece o movimento das mesas, em o qual só vê o divertimento, um passatempo, sem compreender que esse fenômeno tão simples e vulgar, que a antiguidade e até povos semi-selvagens conheceram, possa ter ligação com as mais graves questões de ordem social universal. Entendeu por que nós precisamos estudar o Livro dos Espíritos? Profundamente,
Porque ali tem revelações, não só para nós aqui no planeta, mas revelações para toda vivência no universo. E a gente sabe hoje que não é pequeno, não, é muito grande. Bilhões de estrelas, consecutivamente, trilhões de planetas. O progresso da humanidade tem seu princípio na aplicação da lei de justiça, de amor e de caridade. Lei que se funda na certeza do futuro. Na certeza do futuro. Justiça, amor e caridade. Tirai-lhe essa certeza e lhe tirareis a pedra fundamental. Kardec tem uma frase fantástica. Fora da caridade não há salvação. Não é isso? Fora do espiritismo? Não. Fora da caridade. E vamos encerrando acreditando que o espírito de Hippolyte Léon Denis Rivaio, de Allan Kardec, John Hus, que é o mesmo espírito, nesta viagem na Terra, nos trouxe o benefício maior para a nossa evolução. Não tenhamos medo, porque o medo não existe mais. A verdade liberta. Porque quando somos verdadeiros, estamos em qualquer lugar e somos a mesma pessoa. Não usamos máscaras. Não precisamos nos esconder mais. Os espíritos estão aí, encarnados e desencarnados. E nós vivemos acotovelados com eles. Pois tem lá a pergunta no Livro dos Espíritos. Influenciam os espíritos em nossas vidas? Qual é a resposta? Muito mais que imaginais. De ordinário, são eles que vos dirigem. Simples assim. Basta-nos hoje agradecer a Kardec, agradecer essa espiritualidade superior, agradecer a toda essa equipe de todas as casas espíritas que continuam o mesmo trabalho de esforço para nós outros. E a pequena parcela que podemos dar a esses espíritos para ajudá-los, porque cada um tem uma parcela de contribuição. Nós médios, nós passistas, nós trabalhadores, até aquele que arruma o salão, é uma parcela de contribuição para a evolução humana. Porque chegará um tempo em que o mundo deixará de ser de provas e expiações, passará para a regeneração e um dia será um mundo feliz. Só depende de nós outros botar em prática tudo aquilo que está nesse livro, que completa esse ano 161 anos. Muito obrigado pela atenção de vocês. Que Jesus nos proteja sempre. Boa tarde a todos. Agradecemos ao Cássio pela sua explanação, que Jesus continue amparando e Kardec também os seus estudos. Muito obrigado. Vamos